Bom dia. Vamos apresentar agora sobre as operações urbanas consorciadas. A equipe é formada por Diana Bonfim, Ingrid Teixeira, Ingrid Gonçalves, Karine Torres e Raquel Andrade. Eu sou Ingrid Gonçalves e vou começar a explicar um pouco sobre a operação urbana consorciada. Pode passar. A operação urbana consorciada é um instrumento urbanístico regulado pelo Estatuto da Cidade, do artigo 32 ao 34. Caracteriza-se pelo conjunto de intervenções e medidas coordenada pelo Poder Público Municipal, que tem como objetivo realizar projetos urbanos em parceria com o setor privado, moradores, proprietários, usuários e investidores imobiliários, visando promover em determinadas áreas transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Em suma, é um projeto urbanístico elaborado a partir do interesse público e implementado de forma consorciada, poder público com a iniciativa privada. Esse instrumento serve para desenvolver e implementar uma intervenção urbana negociada com a sociedade civil, que pode incluir realização de obras e a definição de normas urbanísticas específicas para alcançar certos objetivos da política urbana no município. As intervenções a qual o texto legal se refere incluem obras públicas, provisões de infraestruturas e equipamentos sociais que serão implementados no território. Já as medidas são normas e regulamentos que definem parâmetros para a ocupação, para o uso e a ocupação do solo e orientam o desenvolvimento urbano também na área selecionada. Pode passar. Outro aspecto importante da operação urbana consorciada é a possibilidade de combinar projeto e financiamento. A proposição e a implementação de uma intervenção urbana nos moldes de uma operação urbana implica custos, na medida em que prevê a realização de obras públicas, construções de equipamentos, entre outros. Mas também gera valorizações, uma vez que o valor dos imóveis aumenta em função das melhorias realizadas na área da operação. Por esse motivo, a valorização gerada pela intervenção pode e deve ser utilizada como fonte de recursos para a sua implementação. Como a valorização imobiliária é derivada da ação pública, faz sentido que essa verba retorne aos cofres públicos, permitindo novos investimentos em benefício da população. A valorização é captada como fonte de financiamento para as obras públicas e execuções das demais medidas previstas na operação. O proprietário beneficiado pelo aumento do coeficiente de aproveitamento do solo, por exemplo, ou uma pessoa interessada em usar os índices extra desse lote, deverá pagar um valor determinado, que, por sua vez, financiará as intervenções previstas na operação. No caso das operações urbanas consorciadas, o meio mais utilizado para a recuperação da valorização imobiliária gerada pela atuação pública é a venda do potencial construtivo. Quando este potencial é vendido em leilões, isto é, seu preço é definido pela competição entre os agentes interessados, entende-se que o seu valor poderia também incorporar a expectativa da valorização da área, decorrente dos investimentos que serão implementados na área da operação. Pode passar. Em relação às vantagens da utilização da operação urbana consorciada, para a iniciativa privada, é a inserção no mercado de áreas inexistentes ou de pouca importância comercial, a segurança jurídica e política da intervenção pública continuada, um ambiente seguro para investir, a apropriação de parte da valorização imobiliária gerada pela intervenção pública e também privada, além da valorização do solo, pois quanto maior a possibilidade de exploração econômica, maior o seu valor. Para o poder público, além de dividir a conta, tem a qualificação ou reabilitação dos espaços urbanos, com transformações urbanísticas, melhorias sociais, valorização ambiental. Para obter recursos para implementar projetos urbanísticos amplos e a recuperação e valorização imobiliária gerada pela intervenção pública.
Para os proprietários, o valor da terra está sendo alterado por ações e decisões urbanísticas vindas do poder público. Portanto, o preço da venda das propriedades particulares está sendo aumentado sem interferência direta do proprietário. E o usufruto das benfeitorias realizadas através das operações urbanas. Quanto ao histórico, a ideia de introduzir operações urbanas consociadas como instrumento urbanístico tem origem de dupla matriz, na Europa, especificamente na França, e nos Estados Unidos, mas também foram implementadas em outros locais da Europa, como Roterdã, Barcelona, Lisboa, Bilbao, entre outros. No caso norte-americano, a participação do capital privado sempre foi mais intensa. As operações norte-americanas de redesenho das cidades pós-70, impulsionadas pela crise dos programas de renovação urbana, em que os bairros antigos foram demolidos para dar lugar a ver arranha-céus nos anos 60. Na França, em 1958 e 1963, ocorreram discussões quanto ao controle de futuros crescimentos urbanos e a prevenção da especulação fundiária. A discussão guiou para a adoção de uma lei conhecida como LOF, Loi d'Orientation Foncière, de 1967. A principal inovação proposta pelo LOF foi a introdução a um novo tipo de planejamento urbano chamado ZAC. É aí que a ZAC entra. Zone d'Aménagement Concerté, Zona de Planejamento Concertado. Foi a pioneira no estabelecimento para projetos de renovação de áreas antigas e ou implantação de grandes equipamentos. O Estado adquiria áreas e terras degradadas, fazia melhoria na infraestrutura e decidiu o uso para cada lote de acordo com a sua intervenção. O exemplo francês sempre teve influência nas discussões sobre operações consociadas no Brasil, mas em prática elas têm uma conclusão diferente devido às diferenças sociodemocráticas entre os países. No Brasil havia uma ideia de reurbanizar as áreas em parceria com proprietários e investidores. Nos anos 70, o instrumento surge como ideia nos anos 80 e pela primeira vez é incluído no Plano Diretor de São Paulo em 85. Seu conselho assemelha-se ao da Operação Urbana Interligada, criada em 95, que estabeleceu a Operação Urbana Faria Lima, na cidade de São Paulo, no mesmo caminho que vivemos a Operação Água Branca, em 95, e a Operação Centro, em 97, todas duas realizadas em São Paulo, em períodos antes do surgimento do Estatuto da Cidade. Em 2001, o Estatuto da Cidade foi criado e em 2001 também a Operação Urbana de Água Espraiada foi a primeira operação urbana consociada aprovada, pois foi ela que começou a usar os dispositivos do Estatuto da Cidade. Pode passar. Bom, o processo de transformação geralmente necessita de uma ação externa, com regras e intervenções específicas, e muitas vezes o poder público não dispõe dos recursos necessários à realização de determinadas obras. Nesse sentido, a OUC é um mecanismo que se aplica quando se quer tratar uma determinada área da cidade, de forma específica, permitindo, por meio de um projeto urbano de escala intermediária, que se atinja as diretrizes definidas pelo plano diretor, através da parceria entre o poder público e o setor privado. Percebemos também que, ao lançar a mão de uma OUC, temos a oportunidade para definir uma estratégia de financiamento do que será feito, através da gestão da valorização imobiliária gerada pela intervenção. A proposição de uma OUC gera uma valorização dos imóveis, que se situam no entorno do empreendimento realizado, como, por exemplo, a construção de um parque ou de uma estação de metrô. E isso faz com que os empreendedores tenham maior interesse em pagar pelas contrapartidas para poder investir na área. Pode passar. São 3 os objetivos que motivam a instituição de uma operação urbana consociada. São eles as transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Um objetivo pode se destacar em relação aos outros, dependendo da natureza do projeto e das diretrizes do plano diretor que a operação segue. Mas é necessário que todos estejam sempre identificados, ou seja, devem ser observados simultaneamente para que se justifique a aplicação do instrumento. Sendo um instrumento bastante flexível, a OUC pode ser utilizada por qualquer município, desde que esteja alinhada às diretrizes definidas pelo plano diretor.
Pode passar. Bom, esta é uma linha do tempo, feita com alguns exemplos de operações urbanas consorciadas ocorridas ao longo dos últimos anos. Dentre elas, duas se destacam: o projeto do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e a obra da região portuária do Recife. Bom, o projeto do Porto Maravilha teve como objetivo a revitalização urbana da região portuária do Rio de Janeiro. Para conseguir alcançar esse objetivo, contou com a AOC para financiamento, uma empresa de economia mista para a gestão da operação, com incentivos fiscais, com fundo de investimento imobiliário para fazer a relação com o mercado e também com a requalificação urbana por meio de uma PPP, parceria público-privada. A área portuária de Recife é mais um exemplo de OUC que deu certo. Foi um projeto que envolveu o poder público juntamente com a iniciativa privada, onde devolveram à cidade espaços antes dedicados à operação portuária. Pode passar. Em relação à implementação do instrumento, considerando que a realidade urbana é traduzida por uma segregação e desigualdade social, o instrumento tem grande importância para a alteração dessa realidade. Mas para isso ele precisa ser bem compreendido. No caso do projeto da OUC, proposto para 3 grandes áreas de Salvador, identificadas como possíveis nichos de mercado que têm capacidade de atração de capital, como a orla marítima, por exemplo, foi um projeto proposto a partir de manifestação de interesse privado, sem que houvesse a participação do poder público e da sociedade civil. Então, percebe-se que foge um pouco dessa função principal do instrumento. No processo de elaboração do PDDU de 2016, não foram apresentadas as justificativas e nem sequer o conteúdo do projeto foi apresentado à sociedade civil. Portanto, não se sabe a sua finalidade social. Dentre os fatos prejudiciais para o coletivo, encontra-se a alteração do zoneamento da cidade, com a ampliação do coeficiente de aproveitamento. Dessa forma, uma parte significativa da cidade foi estabelecida como a ZPR3, que é a zona predominantemente residencial, que tem uma tipologia de alta densidade demográfica. E isso é bastante prejudicial para a cidade, porque aumenta o valor da terra urbana e assim todos os terrenos situados no ZPR3 são extremamente valorizados, o que afasta a possibilidade de uso da classe popular e amplia as áreas periféricas da cidade. Essa questão vai contra o que a função da cidade propõe, que é a redução das desigualdades sociais, a promoção da justiça social e a melhoria da qualidade de vida urbana. A importância do desempenho do instrumento na função social é justamente mediar os conflitos urbanos, como o caso de preservação de bacias e mananciais, utilização de áreas públicas e verdes a fins de moradia, destinação de áreas para a implantação de usinas e incineradores de lixo em bairros residenciais. Quanto ao desempenho da função social da propriedade, o princípio norteador é a sua função social. Tem até uma frase de Eros Grau, que ele fala que a propriedade dotada de função social é justificada pelos seus fins, seus serviços e sua função. Ou seja, por meio do plano diretor, o poder público municipal, ao ter uma proposta de operação urbana com parâmetros urbanísticos para uma determinada área, pode exigir o cumprimento do dever do proprietário, que implica numa destinação concreta do seu imóvel para atender um interesse social. É o seu direito em benefício da coletividade. Em relação a como o instrumento pode ser aplicado na prática, as operações podem acontecer em qualquer localização dentro do município. Um aspecto positivo é a emissão de CEPAC, que é o Certificado de Potencial Adicional de Construção. Esse certificado funciona da seguinte forma: as cidades possuem parâmetros urbanos específicos e as operações urbanas possuem parâmetros urbanos especiais. Para as construtoras conseguirem usá-los, é preciso comprar o CEPAC. Então, a prefeitura emite o certificado e vende em um leilão. Aí a construtora imobiliária compra para poder construir mais e o recurso arrecadado pela prefeitura é utilizado para pagar as obras públicas da operação urbana. Quanto a um ponto negativo, é a ideia de que a iniciativa privada só tende a se interessar pela operação urbana em áreas já atrativas do ponto de vista do capital imobiliário e que não deveriam ser priorizadas pelo poder público para a reurbanização. Aqui a gente tem um exemplo de operação urbana, é a Operação Urbana Carandiru, Vila Maria,
localizada em São Paulo. E o interesse para a implantação de uma operação urbana nessa área surgiu em 2001, antes até da desativação do conjunto prisional do Carandiru. E esse interesse surgiu primeiro pela sua localização, que é próxima do centro da cidade, pela valorização imobiliária que surgiria, e também por possuir bons serviços prestados pela boa infraestrutura. E aí, com esse reconhecimento da área, né, a partir da ocupação e da dinâmica de atividades instaladas, notou-se, em parte, um ambiente degradado e uma trama urbana desconexa. Assim, o projeto urbanístico foi desenvolvido com enfoque em 3 principais temas. Primeiro, alcançar maior adensamento da ocupação territorial e promover a atração de diversos usos. Regenerar o ambiente e a paisagem, melhorando os padrões de moradia da população residente. E também adquirir mobilidade no interior da região da operação, já que era precário o deslocamento entre pontos próximos. Então, foi proposto a reconfiguração de praça, melhorias do sistema viário, como requalificação de avenidas, e também instalação de novos equipamentos, como terminal de ônibus e ginásio esportivo. No caso da Operação Urbana Carandiru, o total de área construída foi de 1.500.000 metros quadrados, distribuídos entre uso residencial e outros, sendo que o residencial é o dobro dos demais. Para obter recursos, foram calculados 460.000 CEPACs para serem vendidos em leilão. Bom, análise de planos diretores. Ao analisar o PDDU de Salvador, São Paulo e Recife, foi definido através de um quadro parâmetros comparativos que foram qualificados através de cores, mostrando o verde para algo bom, positivo, o vermelho para negativo e o amarelo para regular. Bom, a primeira coisa a se analisar foi quais foram as áreas de intervenção quando lançou o PDDU. Então, Salvador, com 3 intervenções, sendo ela a Ribeira, o Centro Histórico e a Orla. Em São Paulo, com 5 intervenções. E em Recife, não foi definido áreas de intervenção quando lançou o PDDU. Outro ponto comparativo foi a solução habitacional, que é tanto para Salvador quanto para São Paulo apresenta essa solução. Bom, o nível de detalhamento sobre a operação urbana consorciada. Salvador está em amarelo não é porque ele apresenta pouca informação, ele apresenta sim. Porém, quando se é comparado com o nível de detalhe que São Paulo tem com suas intervenções, acaba não tendo o mesmo nível, né, de detalhamento sobre essas intervenções. E Recife se encontra vago. Temos também o componente que é o incentivo ao uso da fachada ativa, que só no PDDU de Salvador apresenta esse incentivo. Pode passar. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, eu coloquei alguns exemplos dos mapas das intervenções de São Paulo, que é Faria Lima, Água Branca e Espraiada. Pode passar. Aqui eu coloquei um mapa, que é das intervenções de Salvador, que é a Ribeira, Centro Histórico e a Orla. Pode passar. Continuando o quadro, coloquei aí também as formas que as leis são aplicadas nas operações urbanas, que é apresentada tanto em São Paulo quanto em São Paulo. E em Recife, fica a ser definido em uma nova lei que não foi encontrada. Bom, tem também a alteração do uso do solo, que apresenta em Salvador, e em São Paulo também. Só que em São Paulo ele apresenta desde o aumento dessas áreas, né, os valores, e os valores a serem pagos. Tem o IV, que é previsto no PDDU, nos 3, tanto São Paulo, Salvador e Recife. E eu coloquei uma observação dizendo o seguinte, que ter áreas definidas não impede que novas áreas sejam alvo das operações urbanas consorciadas, ou seja, pode ser que tenha mais. Pode passar. Na conclusão, pode-se perceber o seguinte, que ao analisar, né, os PDDU de São Paulo, Recife e Salvador,
foi possível observar duas situações distintas. São Paulo e Salvador valorizam tanto as operações consociadas como um instrumento de desenvolvimento da cidade, que já tem previsto desde a criação do PDDU. Já em Recife, apresenta um quadro totalmente oposto, valorizando pouco as operações consociadas, e o texto que apresenta no seu PDDU, na minha opinião, não passa de uma cópia mal feita do Estatuto da Cidade. Já Salvador e São Paulo têm essa preocupação em detalhar e informar as pessoas sobre esse instrumento e as áreas de intervenção. Isso. Bom, o que eu concluí foi que, comparado aos lugares que deram norte para a origem das OUCs no Brasil, o Brasil tende a realizar propostas não tão inclusivas. No final das contas, as operações de bens consociadas que vingaram até hoje no Brasil foram locais onde já havia um grande interesse no mercado imobiliário, como o Karina disse, e que a iniciativa privada tinha interesse em investir, o que não ajuda muito na diminuição da desigualdade social. Eu acho que, apesar de ser uma ferramenta interessante, de certo modo, a arrecadação de investimentos se torna atrativa para a corrupção. Eu concordo com o que a Ingrid falou. Eu acho que o instrumento, assim, em teoria, ele tem grande potencial de qualificação espacial para as cidades, só que, na prática, quando a gente relaciona com a iniciativa privada, não é muito efetivo para aquelas áreas mais precárias, né, que precisam de infraestrutura ou até habitação popular. Outra coisa também que a gente pode concluir é que as operações urbanas consociadas, ele beneficia principalmente o poder público, pois tem uma divisão da conta para essas operações urbanas. Essas que já são de responsabilidade do poder público garantir para a sociedade civil, já que existem vários impostos que são pagos para essas melhorias para a população. Bom, na minha opinião, as OUC são um instrumento em teoria muito interessante, pois viabiliza a intervenção urbana em áreas específicas, com um bom resultado tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada associada e para a população de forma geral. Mas, como as meninas já falaram, essas operações deveriam se voltar mais para as áreas que realmente necessitam de melhorias. Então é isso, a gente encerra por aqui. Obrigada. Referências bibliográficas. Referências bibliográficas.